Primeiramente, que Bom queria... dia. Bom dia. Queria agradecer, né, a presença de vocês e tudo, principalmente no ciclo de capacitação que foi do ano passado e depois do simpósio que aconteceu esse ano. A gente teve aí uma adesão muito significativa, tanto de professores internos como professores externos também, e avisar que logo que, né, o Hub acabar de rodar os certificados, vocês conseguirão ver esses certificados dentro do AVA, entrando lá como se fosse a disciplina do simpósio, e os cursos que vocês fizeram por cada dia terão a aba lá dos dias, as sessões dos dias, que vai facilitar a emissão de certificados, então todo mundo consegue recorrer, né? Ali, logo em breve, vocês serão notificados por e-mail, tá bom? Então, dando sequência aqui em nossa programação, eu convido, né, a professora Letícia Lemos para falar sobre a pesquisa e extensão com projetos de iniciação científica e também já parabenizando a professora, né, pelo livro que foi lançado essa semana, que é um grande sucesso, né? Não só aqui para a instituição, mas como também para a professora Letícia, e a gente também conseguir aqui, né, fomentar todos os nossos processos de escritas e de trabalho. Muito obrigado a todos e a todas. Agora eu passo a palavra para a professora Letícia. Tá nos escutando, professora? Então, sim, professor Bruno, muito obrigada. Obrigada Obrigado. aí por mencionar o livro também, né? Eu tô muito orgulhosa. Até trouxe uma figura do livro para compartilhar com vocês hoje. Fique à vontade. Vou aqui só compartilhar, então, a minha apresentação, para a gente já iniciar. Está um pouquinho atrasado, já vai carregar. Bom dia a todos e todas, né? É um prazer sempre estar aqui junto com o NDD no ciclo de capacitação docente. No ano passado, nós finalizamos o ciclo de capacitações com uma apresentação da pesquisa e extensão. Eu estive com vocês falando sobre as oportunidades de pesquisa e extensão que nós temos na faculdade e como que a gente registra isso para, de fato, virar indicador no Lattes, enfim, que é tão importante para a instituição também ter esse registro, né? E é um prazer estar aqui abrindo esse ciclo, esse novo ciclo de capacitações após a nossa semana docente, né, semana de planejamento docente. E hoje eu vou falar mais especificamente dos projetos de iniciação científica. Eu vou tentar ser breve, até para abrir aqui para a gente poder discutir, tirar dúvidas de vocês. Eu acho que esse é o principal objetivo, né? Então, começando com a importância de produzir ciência. A instituição ela vem, né, não só as ciências médicas, mas a FELUMA como um todo, ela vem nesse projeto muito forte desde 2023, desde antes, mas mais forte em 2023, impulsionando mesmo a pesquisa científica, a publicação dos nossos dados. Nós temos uma potência imensa na assistência, excelência na educação, no ensino, mas a gente precisa realmente publicar, tornar público todo esse trabalho que a gente faz, que é tão importante. Então, a produzir ciência contribui não só para a instituição, mas também para a nossa própria formação, fortalece a nossa carreira, torna o nosso nome reconhecido no meio, traz oportunidades de parcerias, de colaboração, nos mantém atualizado na nossa área, né? A apresentação em eventos científicos, inspira também colegas, alunos, pacientes, então é importante. E o aluno tem um papel fundamental nisso. Gente, os nossos alunos são proativos, eles escrevem bem, eles são bons de serviço, eles podem realmente nos ajudar muito, eles podem contribuir muito com o nosso potencial de publicação. Eles questionam, eles são curiosos, eles trazem ideias legais, né? Eles têm propostas de temas que eles gostariam de trabalhar.
Então, a gente sempre orienta lá na pesquisa e extensão que vocês já tenham aqueles alunos que vocês têm uma maior afinidade, têm uma maior proximidade, aqueles alunos que têm curiosidade afim com o tema que vocês dominam, né, ou da disciplina ou da área de pesquisa, e eles podem colaborar muito na redação de projetos, na busca de artigos científicos e na busca por soluções inovadoras. Os nossos alunos, eles são criativos. E eu tenho um exemplo que de vez em quando eu compartilho com alguns professores. Nós estamos com um projeto importante no ambulatório da faculdade, que é um projeto de navegação dos pacientes das linhas de cuidado cardio e gastro no ambulatório. E nós selecionamos um grupo de alunos, de 20 alunos, que estão nos ajudando com projetos de iniciação científica e extensão no ambulatório. E nós tínhamos algumas lacunas que a gente identificava ali na busca pelo paciente, que era difícil de solucionar. Na primeira reunião, a gente reuniu todos os alunos e falamos, e aí, o que vocês propõem? E fizemos um brainstorm, fomos discutindo, e na segunda reunião, os alunos já trouxeram uma proposta super legal de identificação dos pacientes, já como se fosse um score, de acordo com as características dos pacientes e as cores que eles poderiam classificar, e ficou muito legal. E está em andamento, e foi uma ideia inteiramente construída pelos alunos com a nossa orientação. Então, aproveitem desse entusiasmo dos alunos, né? Aproveitem dessa capacidade criativa dos alunos e usem isso a favor dos projetos. Então, é interessante, eu acho que a gente precisa explorar mais também. Sem mudar na divulgação científica. Quando um aluno vai para um evento externo ou interno e leva o nosso trabalho, ele leva o nosso nome também como pesquisadores. Nem sempre a gente consegue participar de todos os eventos, então os alunos, eles nos ajudam nisso também. Mas eles são alunos, né? Eles não vão conseguir, nem é esperado que eles consigam fazer tudo sozinhos. Eles ainda têm uma certa imaturidade da idade, da graduação, da formação, que é super normal. Então, eles precisam de orientação. E aí entra o nosso papel, tá? Então, é importante mencionar isso, parece óbvio, mas a gente recebe muitos alunos que estão no programa de iniciação científica e não têm contato com o orientador há meses. Né? Então, é importante, quando a gente assume um projeto, é importante assumir primeiro um projeto que nos deixe confortável, né? Assim, para que a gente consiga ter um tempo de dedicação e que a gente tenha interesse. Eu falo isso porque às vezes o aluno chega, né, assim, só um parênteses, eu sou biomédica e a minha formação como pesquisadora é em epidemiologia e saúde coletiva. E eu já tive alunos que chegaram para mim e falaram, professora, eu tenho um projeto de cirurgia, me orienta? Não, né? Eu não tenho o menor domínio com cirurgia, eu não tenho nem habilidade, competência para contribuir num projeto como esse e nem interesse. Para mim vai ser difícil ler artigos, eu não conheço, eu não domino quem são os professores, os pesquisadores, as revistas que publicam na área. Então, a gente precisa entender isso também e saber as batalhas que a gente está disposto também a entrar, né? Então, a orientação não é fácil, ela não é simples, ela é trabalhosa, ela traz muitos frutos, como a gente já discutiu aqui brevemente no início, mas ela dá trabalho, e o aluno precisa dessa orientação. Né? Então, a gente precisa estabelecer um cronograma, estabelecer reuniões, pode ser uma reunião por mês, que seja uma reunião breve para falar com o aluno o que você fez, você está com alguma dificuldade, a gente pode direcionar. Ele realmente precisa de um direcionamento. E tendo dificuldade, eu vou falar isso várias vezes ao longo dessa apresentação, o setor de pesquisa e extensão está à disposição para auxiliar vocês. Nós acompanhamos os alunos ao longo do programa de iniciação científica, mas nós também acompanhamos os professores. Então, não hesitem em nos procurar caso precisem de ajuda, caso precisem de orientação, porque às vezes é um universo novo para o professor também, né? Ele está se aventurando ali numa primeira orientação ou nas primeiras orientações e a gente está à disposição para ajudar. Hoje, a faculdade conta com um programa de iniciação científica que, com muito orgulho, foi lançado no ano passado. Nós pesquisamos muito, até onde nós sabemos, é a única faculdade que possui um programa de iniciação científica como o nosso, que realmente investe na formação do aluno. Era um incômodo grande aqueles alunos que entravam só para a certificação, esse não é o nosso objetivo.
a nossa instituição realmente preza pela excelência na formação do aluno. Então, hoje nós contamos com esse programa. O aluno ele consegue ingressar no programa como bolsista ou como voluntário. Tá? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me interromper. Eu estou acompanhando o chat também. Então, podem mandar pelo chat ou levantar a mão e me interromper sem problema algum, tá? Vale falar que esse programa ele tem a duração de 12 meses. Então, acontece, às vezes o aluno finaliza a iniciação científica com 8 meses e ele quer o certificado. Ele não vai ter, ele precisa completar os 12 meses. É importante que todos os orientadores e co-orientadores tenham ciência desse processo, tá? Então, são 12 meses de programa, no qual, ao final dos 12 meses, os alunos, tanto bolsistas quanto voluntários, precisam cumprir créditos em oficinas. Eu já vou explicar para vocês como isso funciona. Ele precisa ser autor ou coautor de pelo menos um trabalho apresentado em um evento internacional com publicação em anais. E aí, para isso, nós temos 2 eventos no setor de pesquisa e extensão, um no primeiro semestre, que é o CIES, e um no segundo semestre, que é o SIMPEX. Então, o Simpósio de Extensão, Educação e Saúde, que acontece em maio, e o Simpósio de Pesquisa e Extensão, que acontece ali em julho, agosto ou setembro, todo ano. Então, a gente já tem 2 oportunidades minimamente para o aluno apresentar, mas a gente realmente encoraja que o aluno apresente em eventos externos, em outros eventos, que leve esse trabalho, que seja minimamente um, né? Mas ele precisa ser autor ou coautor em um, e ele precisa ser autor ou coautor em pelo menos um artigo científico submetido a uma revista científica que não seja predatória, tá? A gente vem entrando aí num movimento muito complexo, né? Muito por conta desse mercado de publicação que é muito sério e muito por conta dos editais de residência que cobram isso dos nossos alunos. Então, a gente tem visto um número crescente assustador de revistas não confiáveis, não científicas, que só pensam no lucro e não pensam na ciência e publicam qualquer artigo, mesmo sem revisão por pares, mesmo sem um critério, um julgamento científico, e a instituição não é conivente com isso. Então, aquelas revistas que simplesmente pagamos e publicamos o texto, e inclusive tem diversas dessas revistas que quanto mais rápido você quer a publicação, maior o valor que você vai pagar. E aí, nesse sentido, a gente vê publicações que são feitas pelo WhatsApp em 24 horas, o que é muito assustador. De fato, a gente precisa se atentar. E é importante que vocês, como professores, orientadores, estejam cientes que nós não vamos aceitar esse tipo de artigo para certificação no programa de iniciação científica, tá? Então, só resumindo aqui, o aluno precisa cumprir créditos em oficinas. Obviamente, o aluno que é bolsista, ele precisa cumprir mais créditos, 16, e o voluntário 8. Ser autor ou coautor em pelo menos um trabalho apresentado em um evento com publicação em anais, e ser autor ou coautor em um artigo, minimamente um artigo científico. Nesse sentido, vale falar que tem a portaria 8, publicada pela faculdade, né, pela diretoria da faculdade, que fala sobre essa publicação em revistas predatórias. Então, a gente realmente recomenda que vocês avaliem a revista, o corpo editorial, o fator de impacto, se os artigos serão revisados por pares, buscar mesmo na internet, fazer uma busca sobre as indexações que essa revista tem, se são indexações confiáveis. E vale falar, mais uma vez, que o setor de pesquisa e extensão tem o serviço de auxílio à busca de revistas para publicação. Então, você tem ali um artigo mais ou menos estruturado e quer saber qual é uma revista confiável e uma revista que vale a pena, e muitas vezes uma revista gratuita, que seja uma boa revista. A gente sabe que temos excelentes revistas que são pagas e que essa publicação é cara. A gente consegue sim orientar, a gente tem uma equipe de professores do mestrado e da graduação que são pesquisadores e que conseguem orientar vocês na escolha de revistas que são revistas apropriadas para publicação. E os créditos em oficinas funcionam assim. O setor de pesquisa e extensão disponibiliza um cronograma todo semestre com diversas oficinas que acontecem de forma remota ou presencial em diferentes dias e horários para realmente
proporcionar um cardápio diversificado para os nossos alunos. Somente alunos que estão dentro do programa de iniciação científica têm acesso a essas oficinas. Nós temos um sistema interno de controle de créditos e funciona muito parecido com os programas de pós-graduação, né, de mestrado e doutorado. Você faz a oficina, aquela oficina conta créditos para você, você precisa ter, como bolsista, 16 créditos ao final de 12 meses, ou mínimo 8 créditos se você for voluntário ao final de 12 meses. Então, aqui temos algumas das oficinas que estão sendo ofertadas nesse semestre. A gente pode ver, né, que a gente tem assim, como escrever o resumo de um artigo original, como apresentar os resultados da pesquisa, entrevistas da pesquisa qualitativa, como fazer, enfim. A gente tem diferentes oficinas justamente para proporcionar para o aluno experiências que vão complementar a iniciação científica dele. E é legal falar que a gente tem experiências para o aluno dentro dos nossos laboratórios. A faculdade hoje conta com laboratórios de pesquisa, a gente tem o Biotério, o laboratório de biologia molecular, o laboratório de imunologia, e a gente oferece para os alunos também essa oportunidade de estar dentro dos laboratórios e conhecer também esse mundo da pesquisa experimental, né, dessa pesquisa de bancada, que muitas vezes, por conta do perfil da nossa instituição, os alunos não conhecem. Então, realmente é um programa que contribui bastante com a formação dos nossos alunos. Bom, como que eu faço para participar? A gente tem, basicamente, diversos editais que são lançados ao longo de um ano. São mais de 200 bolsas distribuídas em diferentes modalidades de editais. E os nossos carros-chefes, né, digamos assim, são aqueles editais que recebem os projetos da equipe de pesquisa. Então, essa equipe de pesquisa ela vai ser composta por um professor orientador, um co-orientador, pode ou não ter um professor colaborador. Ela já tem o aluno bolsista ou o aluno voluntário. Então, um professor, junto com um co-orientador, um colega que possa contribuir também no projeto, junto com um aluno que ele escolhe, um aluno que ele já tem afinidade, junto com um aluno bolsista e um aluno voluntário, vocês escrevem um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa ele precisa ser tramitado no comitê de ética humano ou animal, né, dependendo da modalidade do trabalho, se couber. Às vezes, o projeto, se ele for, por exemplo, de utilização de dados públicos, ele não precisa ser tramitado no comitê de ética, e aí tem uma carta de dispensa do comitê de ética que a gente solicita somente para certificar que esse projeto, de fato, não precisa ser tramitado no comitê de ética. Vale falar que a gente tem um comitê de ética dentro da instituição que fica no terceiro andar, que é disponível, ele fica, a Grazi, que fica no atendimento do comitê de ética, ela fica todos os dias, de 9 às 18, atende pelo telefone, pode chegar lá, ela tira dúvida, ela esclarece, ela olha a documentação, ela auxilia nesse processo de submissão, tá? O professor orientador, ele precisa ter título de mestre e doutor e ele precisa ter vínculo com a Faculdade de Ciências Médicas. Ele precisa ter algum vínculo, eu falo faculdade, mas é claro que a gente aceita vínculo com qualquer um dos institutos da FELUMA, né? O professor co-orientador, ele não precisa ter título de mestre e doutor, mas ele precisa ter vínculo com a nossa instituição também. Já o professor colaborador, ele pode ou não ter vínculo com a instituição, e não é obrigatória a presença do colaborador, mas às vezes é um parceiro ou uma pessoa que pode ajudar numa análise ou numa revisão de texto ou numa revisão de protocolo, é uma pessoa que tem um papel mais coadjuvante, mas que também entra como coautor e também entra na equipe do projeto. A gente encoraja muito que aqueles professores que ainda não têm titulação de mestrado, doutorado, que entrem como colaboradores, que entrem como co-orientadores, na colaboração com outros professores, para já ir ingressando, para conhecer esse lado da pesquisa, para ir ganhando autonomia, para ir ganhando experiência na orientação dos alunos também, e já conseguir um nome em publicações de áreas que têm interesse. Então, só voltando aqui,
esse projeto, ele é aprovado pelo Comitê de Ética, ele já está pronto para ser submetido dentro do nosso programa, tá? Então, como eu expliquei, nós temos diferentes editais que vão sendo lançados ao longo do ano, de todo o ano, e esses editais, eles apresentam requisitos diferentes. Aqueles editais que são mais fortes, são os editais que a gente solicita a submissão de projetos. Vocês vão submeter esse projeto já aprovado, com a equipe já pronta, e o que a gente vai avaliar é o projeto. Os melhores projetos recebem bolsa para desenvolver a iniciação científica. Bolsa para os alunos, né? Essa é uma bolsa mensal. As nossas bolsas, elas variam em torno de R$ 200 a R$ 760 mensais para o aluno de graduação. Então, o aluno bolsista recebe a bolsa, o aluno voluntário, obviamente, não recebe a bolsa, e ele conclui 12 anos ali para desenvolvimento desse projeto especificamente, que precisa ser apresentado em um evento e que precisa ter um artigo submetido. O artigo não precisa estar aprovado, mas o artigo precisa estar pelo menos submetido a uma revista dentro desse prazo de 12 meses. Tá? Eu não quero submeter um edital para concorrer bolsa, mas eu tenho um projeto, eu tenho um aluno e eu quero entrar, esse aluno não faz questão da bolsa, então a gente quer entrar como fluxo contínuo. A qualquer momento, essa composição de equipe, orientador, co-orientador, podendo ou não ter um colaborador junto com o aluno e um projeto aprovado no Comitê de Ética, vocês podem enviar para a gente pelo e-mail da iniciação científica, né, que é ic@cienciasmedicas, a manifestação de interesse em ingressar o aluno no fluxo contínuo como voluntário. A gente vai solicitar algumas documentações, que é o projeto, o parecer do Comitê de Ética, o termo de compromisso do aluno, e aí a gente analisa, estando tudo certinho, a gente registra o aluno no programa, e a partir dessa data de registro, ele tem 12 meses para desenvolver e ele entra no programa normalmente, acesso às oficinas, tudo normal. Eu tenho um aluno voluntário que está vindo, já tem lá 4 meses que ele está fazendo, e aí eu posso certificar ele? Não. A gente só certifica alunos que estão devidamente registrados. Isso porque a gente acompanha o aluno. Nós temos professores da equipe de pesquisa e monitores que entram em contato constantemente com os alunos, de 2 em 2 meses aproximadamente, perguntando sobre o andamento, se tem algum auxílio, se precisa de algum auxílio, se já apresentou no evento, como está a coleta de dados, como está a redação, em que fase que está. Então, a gente precisa desse acompanhamento até para a gente conseguir certificar. Como eu expliquei antes, a instituição preza pela excelência, a gente não vai certificar trabalhos só por certificar. A gente realmente certifica aqueles trabalhos que têm um comprometimento com a ciência e com o desenvolvimento mesmo, né? E até para identificar se tem algum ponto de atenção que a gente pode auxiliar e que a gente pode trabalhar para colaborar junto com aquela equipe para ter um desenvolvimento do projeto dentro do prazo. Eu tenho um aluno que está na iniciação científica em um projeto que a gente entrou lá no edital FAPEMIG, ele já está acontecendo há 3 meses e eu quero inserir um voluntário nesse projeto. Pode, porque o projeto é seu. A gente não escolheu o aluno, a gente escolheu o projeto. Como o projeto é do aluno e do professor, vocês podem inserir quantos alunos voluntários no mesmo projeto vocês quiserem. O que é um ponto de atenção aqui? Se o projeto já está sendo desenvolvido há 3 meses, por exemplo, e você vai inserir um aluno voluntário, esse aluno, a partir da data de inclusão, ele tem 12 meses para concluir, ele não vai concluir antes. Então, ele não vai ter a certificação junto com os outros que estão desenvolvendo já há 3 meses. Ele vai demorar 3 meses a mais para conseguir fechar a IC dele e conseguir a certificação. Isso é importante falar. A segunda questão, que é muito importante, é que todos os alunos, voluntários ou bolsistas, precisam ser autores ou coautores de um artigo submetido. Por que é importante reforçar isso? Porque existem casos que, às vezes, o professor orientador inclui 6 alunos voluntários junto com o bolsista no projeto deles. E aí ainda tem 6 alunos, mais o bolsista, mais o orientador, mais o co-orientador, mais um colaborador. E aí vai submeter o artigo à revista e tem um limite de autores. E aí precisa excluir alguém. Tudo bem,
pode submeter, mas aí eu preciso que tenha um outro artigo sendo submetido para que toda essa equipe de alunos voluntários incluída seja complementar, seja contemplada. Então, antes de inserir muitos alunos, é importante a gente planejar o número de artigos que a gente deseja ou que a gente planeja até o final e quantos autores estarão em cada um desses artigos para a gente passar aperto no final. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns motivos, principais motivos de não aprovação desses projetos, né? Os mais frequentes. Disparado, gente. Como que funciona? Só para explicar aqui um pouco. Vocês vão submeter o projeto cegado no modelo que está no edital. Por que é importante falar isso? O projeto que vocês enviam para o Comitê de Ética, ele tem um objetivo. O Comitê de Ética não vai avaliar o projeto de vocês de forma se tem um grande impacto, se é relevante para a ciência, se é execuível. Ele vai avaliar ética, se ele infere a ética dos participantes, né, nos participantes, na inclusão desses participantes. Então, ele vai avaliar riscos e benefícios, ele vai avaliar o termo de consentimento, como que esses participantes vão ser abordados, como que eles vão ter a contribuir para esse projeto, enfim, se vai trazer algum prejuízo, né? Enfim, ele vai avaliar essa questão. E aí ele pede também o cronograma, ele pede o orçamento, ele pede alguns documentos. O setor de pesquisa e extensão, ele não vai avaliar isso, porque o Comitê de Ética já avaliou. Se eu tenho um parecer do Comitê de Ética, eu não preciso avaliar riscos, benefícios. Então, o projeto que vocês submetem ao setor de pesquisa e extensão, ele é diferente. Aqui eu quero avaliar a relevância, eu quero avaliar se ele é compatível com um aluno de iniciação científica, eu quero avaliar se ele é execuível, se a proposta é execuível dentro de 12 meses. Eu vou avaliar, então, outros aspectos mais científicos do que éticos. Então, o projeto ele é diferente. E muitos alunos pegam literalmente o projeto que eles enviam para o Comitê de Ética e mandam para a gente, com um monte de coisas que a gente não vai avaliar. E aí a gente tira ponto se o modelo submetido não está no modelo que a gente colocou no edital. Então, esse é um critério que é importante e que muitas vezes o aluno já sai na desvantagem ali na competição, né? Então, como que funciona? Vocês vão submeter para a gente o projeto de forma cegada, não pode ter nenhuma forma de identificação dos professores e dos alunos no projeto, e vocês vão submeter, preencher o formulário de identificação dos autores e submeter o parecer do Comitê de Ética ou a carta de liberação do Comitê de Ética. Um dos principais erros, né, é justamente colocar anexos no projeto que a gente não pede, e aí o aluno começa a incluir um monte de coisas ali, termo de consentimento, questionário, e aí no termo de consentimento tem formas de identificação dos pesquisadores. E aí a gente entra numa questão de conflito, porque o avaliador, ele não pode saber quem que ele está avaliando, né? Isso pode trazer um viés na avaliação. Então, a gente desclassifica esses projetos que a gente consegue identificar. E por mais que a gente reforce, coloque em negrito, às vezes em vermelho, caixa alta, sempre aparece ali um número até razoável de projetos com identificação que são desclassificados em todos os editais. Então, é importante orientar os alunos. Então, a gente recebe os projetos, avalia ali os critérios da submissão. O professor só pode entrar como orientador em até 2 projetos por edital. Então, lançamos um edital agora, o edital ProBIC. Você só pode entrar com 2 projetos como orientador. Mas no próximo edital, você também pode entrar até com 2 projetos na orientação. Então, a cada edital, você pode ter até 2 projetos em sua orientação e não tem nenhum limite para co-orientação. Você pode entrar como co-orientador em quantos projetos você quiser, né? Um outro critério de desclassificação é o Lattes estar desatualizado há mais de 3 meses. Hoje, esse é um dos indicadores de qualidade da nossa instituição. Nós tivemos agora o recredenciamento do MEC com nota 5, né, com muita alegria, muito orgulho, mas a gente precisa manter esse indicador. Esse indicador não é só para quando o MEC vem, né? Ele tem que ser uma rotina.
Então, mantenham o Lattes de vocês atualizado. Esse é um indicador que a gente avalia mensalmente no setor e semestralmente nas coordenações de curso. Então, é importante que vocês mantenham essa data de atualização constante, frequente. Às vezes não tem nada para incluir, mas abre o currículo, mexe em alguma coisa, pelo menos para ter essa data atualizada, porque ela é importante, tá? E o Lattes desatualizado dos professores, orientador, colaborador e ou dos alunos é critério para desclassificação nos nossos editais. E é importante se atentar às regras do programa. Então, aquele aluno que já é bolsista na instituição, ele não pode se candidatar como bolsista em um novo projeto. O aluno que é voluntário, ele não pode desenvolver outro projeto como voluntário, tá? Ele pode ser bolsista e voluntário em editais diferentes. Ele pode ser bolsista em um projeto, voluntário em outro. Mas ele não pode ser bolsista e bolsista, e ele não pode ser voluntário e voluntário, tá? Eu não tenho um projeto para orientar. Entra em contato com a gente. A gente tem diversos projetos institucionais. A gente tem esse projeto de navegação nas linhas de cuidado, no ambulatório. A gente tem um projeto de avaliação da saúde emocional dos trabalhadores do HUCM, em parceria com o Instituto Dr. Célio de Castro. A gente tem editais em parceria com outras instituições. Temos projetos guarda-chuva no HUCM, projetos guarda-chuva no NACOM, projetos de navegação no NACOM também. Então, nós temos alguns projetos que são executados pela nossa equipe em parceria com os nossos institutos, e a gente sempre precisa de colaboração de professores. Então, vocês são mais que bem-vindos e bem-vindas a ingressarem nesses projetos, na orientação dos alunos que já estão no programa. Então, podem entrar em contato com a gente. A gente também faz essa ponte com alunos que estão buscando orientadores. Então, a gente pode apresentar, né, alunos que têm interesse em áreas afins de vocês. Então, vocês podem deixar esse interesse no setor. E caso vocês... eu tenho um grupo de pacientes. Oi, Raquel, pode falar. Raquel? Você levantou a mão? Você quer falar? Desculpa, foi sem querer. Desculpa. Não, imagina. Eu tenho um grupo de pacientes, ou eu tenho uma ideia, eu não sei como executar, a gente auxilia na construção de projetos também, a gente indica parcerias, então manda um e-mail para a gente no publicaçãope@ciências médicas, que manifestando o interesse, marca uma reunião com a equipe que a gente ajusta. Aí, como o professor Bruno já deu um spoiler, né, gente, com muito orgulho, essa semana, na quinta-feira, a gente teve o lançamento do livro de epidemiobioestatística, que conta com diversos professores da faculdade envolvidos, mas os alunos foram os grandes protagonistas desse livro, principalmente professores da saúde coletiva, que é o meu departamento de vínculo. Então, foi um livro bem especial, publicado pela editora Ciências Médicas, e essa é uma imagem construída por uma das nossas alunas, pela Isabela Vasconcelos. E ela é uma imagem legal que eu queria trazer aqui, num ponto de atenção que a gente se esquece muitas vezes na hora que a gente constrói um projeto de pesquisa, que é a verificação da viabilidade daquele estudo. Então, a gente tem um primeiro momento que eu tenho uma ideia, né? Muitas vezes o aluno traz essa ideia para a gente, e aí a gente vai para a literatura. Essa ideia, ela já existe? O que a literatura fala sobre isso? Ela é relevante? A literatura já esgotou esse tema e talvez eu não tenha tanta contribuição assim, ou tem um ponto específico. Enfim, eu vou para a literatura e a gente vai definir a pergunta, definir os objetivos, definir as nossas hipóteses e pensar num desenho de estudo que seja compatível para responder aquele objetivo, né? Aquela minha pergunta científica. Nesse momento, a gente precisa verificar a viabilidade. Nossa, eu quero fazer um duplo cego randomizado com um exame caríssimo. Eu tenho recurso financeiro para isso? Eu tenho estrutura para isso? Eu tenho equipe para isso? Então, nesse momento, a gente precisa ver. Eu não tenho. E se eu começasse, talvez, com uma revisão sistemática? Porque aí eu já começo a apresentar em eventos, eu já ganho força, eu já tenho uma publicação, eu já posso aplicar, às vezes, num edital de fomento.
se eu começo construindo uma equipe com um projeto retrospectivo inicialmente. Então, nesse ponto, eu preciso avaliar se o desenho de estudo e a pergunta que eu tenho são compatíveis, são viáveis com a equipe, as minhas habilidades, porque às vezes eu estou iniciando agora, se é compatível com a equipe de aluno, com a estrutura da instituição, com as instituições parceiras. Então, é importante olhar esse ponto. Aí eu vou planejar, beleza, eu tenho a minha ideia, a minha pergunta, minha metodologia, eu voltei na literatura, comecei a escrever o projeto. Essa etapa, muitas vezes, o aluno começa a fazer. Então, vamos definir quais são as variáveis que a gente vai coletar e quais vão ser os instrumentos de coleta de variável. Vai ser entrevista, eu vou no prontuário, como que vai funcionar? Gente, não é raro, tá? Chega, às vezes, para a gente um projeto aprovado pelo Comitê de Ética, aprovado no programa de iniciação científica, que tem que coletar algumas variáveis, por exemplo, no prontuário do ambulatório, por exemplo, tá? E aí, quando chega tudo aprovado, aluno no programa, projeto aprovado com bolsa, lindo, maravilhoso, o aluno chega no ambulatório, essa variável não existe no prontuário. E aí? Né? Ou essas variáveis não existem. Então, antes de iniciar, de fato, o projeto, a tramitação, é importante verificar a viabilidade. Esses pacientes, quantos pacientes com essa característica eu tenho no local de coleta? Eu tenho acesso a esses pacientes? Vale fazer uma conversa? Eu quero coletar no HUCM, mas no HU eu tenho um grupo muito pequeno de pacientes com essas características. Vale a pena fazer parcerias? Eu quero coletar, sei lá, 70 variáveis. Nossa, mas não vai ficar muito extenso? Não vai ficar cansativo? O paciente, às vezes, está numa situação fragilizada. Eu vou abordar ele com uma entrevista de 1 hora? Não faz sentido. Então, essa verificação de viabilidade, eu tenho acesso às variáveis, ela é importante. E uma dica que eu dou, e eu sempre dou para os alunos e para os professores que vão lá no setor, que eu aprendi no meu doutorado e eu passo esse aprendizado, é o seguinte: construa uma tabela no início do projeto. Então, a gente já está ali idealizando, né, a pergunta, o objetivo, o desenho do estudo, as variáveis que eu vou coletar. E aí a gente desenha as tabelas e as figuras que eu planejo ter no final do meu artigo. Claro que essas tabelas e essas figuras vão estar vazias, né? Porque eu não coletei variável ainda. Mas isso me ajuda a olhar para aquela tabela e ver quais variáveis eu de fato preciso coletar para preencher esse resultado que eu pretendo avaliar, que eu pretendo apresentar no meu artigo, na minha conclusão final. Porque é muito complicado, às vezes a gente está ali no meio da coleta, ou a gente já passou por toda a coleta, que não é fácil, não é simples, dá trabalho, dependendo do número de pacientes. A gente coletou lá 500 participantes, na hora de analisar o dado, a gente fala, nossa, seria muito legal se eu tivesse coletado aquela variável. Aí eu volto tudo de novo, ou às vezes os revisores do artigo solicitam que você refaça, incluindo tais variáveis. Aí você volta desde o início, coleta tudo de novo, dá um trabalhão, desmotiva, já está todo mundo cansado, né? Já tem 1 ano que você está trabalhando naquilo. Dependendo da variável que você vai coletar de novo, você precisa fazer uma emenda no comitê de ética, esperar a aprovação. Então, a etapa de planejamento, gente, ela é muito importante. Invistam tempo, invistam reuniões, invistam energia na etapa de planejamento, porque um projeto bem planejado, bem desenhado, bem construído, ele é muito mais simples. Ele flui muito mais fácil, a coleta flui muito mais fácil. Imprevistos acontecem, obviamente, né? Mas a análise funciona muito mais fácil. O banco de dados bem organizado, né? Facilita demais a nossa coleta de dados e facilita também na publicação desses resultados. Outra questão, gente, é investir em linhas de pesquisa e investir em projetos guarda-chuva. A tramitação do comitê de ética, ela é difícil, né? Assim, não é que ela é difícil, mas ela é burocrática e ela tem algumas regras que são importantes ali. Não adianta a gente fazer um projeto em 1 semana e enviar. Às vezes a gente, de fato, não vai conseguir
executar ele e ter a aprovação dele de primeira. Então, é difícil. Se a gente construir, ao invés de um projeto pequeno, e depois outro projeto pequeno, e depois outro projeto pequeno, se a gente fizer um projeto guarda-chuva com diferentes objetivos, já uma equipe robusta, às vezes um grupo de pesquisa, a gente consegue otimizar, porque a gente tramita uma vez só no comitê de ética, tá? Tem alguns requisitos, algumas dicas para o projeto guarda-chuva que a gente pode abordar com vocês no setor de pesquisa e extensão, a gente pode marcar uma reunião, a gente orienta vocês, mas a gente realmente encoraja que vocês invistam em projeto guarda-chuva, em linhas de pesquisa, para uma tramitação única e depois vocês se beneficiarem desse projeto em diferentes projetos de iniciação científica. Vou fazer uma pausa aqui. O Renato perguntou se tem treinamento para, entendo que seja revisão sistemática. A gente pode fazer. Todas as sugestões são muito bem-vindas. Se não for pelas capacitações do NDD, a gente pode fazer através de capacitações, né, de aulas do setor de pesquisa e extensão em parceria com o NDD em dias diferentes dos sábados, porque eu entendo que esse ciclo já esteja fechado, mas podem, assim, se tiver interesse, estamos disponíveis. E vem crescendo muito, né, a questão inclusive, até lembrando aqui, o professor George, que eu nem sei se ele está aí na aula hoje, da inovação, né, ele até sugeriu isso, que existem já algumas ferramentas de inteligência artificial que são facilitadoras no processo da revisão sistemática e que podem auxiliar. Então, a gente pode sim planejar e é super bem-vinda essa sugestão. Márcia, você quer falar alguma coisa? Eu vou seguindo aqui, qualquer coisa pode me interromper, tá? Então, hoje, a faculdade ela consegue cadastrar grupos de pesquisa no CNPq para fortalecer linhas de pesquisa dentro desses grupos. Essas linhas elas podem ser incluídas no currículo Lattes de vocês. Nós temos atualmente 12 grupos de pesquisa já vinculados ao CNPq, que vocês podem se vincular ou podem buscar, são grupos de diferentes áreas, mas vocês podem também criar um grupo de pesquisa e registrar isso, a gente faz no setor de pesquisa e extensão. Invistam na escolha dos alunos, tá, gente? Porque os alunos são bons, eles são proativos, mas nem todos. Então, acontece, às vezes, o aluno chegar e falar assim, professora, me orienta. Eu falo, você tem interesse em quê? Em qualquer coisa. Aí esse aluno já fala, não tem disponibilidade, né? Porque o aluno que quer qualquer coisa, ele não tem um foco ali bem definido. Mas às vezes a gente só consegue identificar o aluno ali na disciplina, a gente já chama o aluno, já aproxima, às vezes a gente tem uma ideia. Então, invista mesmo na escolha dos alunos. O aluno bom é fácil de lidar, mas o aluno ruim é perda de tempo e o nosso tempo é muito valioso. E tem as parcerias, né, gente? Às vezes você é da parte mais clínica, mas tem um professor mais da parte de metodologia científica, da área epidemiológica, que pode agregar, e vocês podem fazer uma parceria legal. Então, tenham parceiros de áreas que podem, de fato, contribuir e ampliar. E a gente tem, atualmente, investido muito em projetos que não só façam a pesquisa, mas que consigam agregar a extensão e a inovação também, que consigam entregar para a sociedade algum projeto de relevância, impacto social, ou que consigam trazer algum produto inovador também. Então, como exemplo, esse projeto de navegação do paciente, né, que a gente está fazendo no ambulatório, ele traz uma carga de inovação forte, que é bem legal. E a gente tem um outro projeto, por exemplo, em parceria com a Pastoral de Rua, no qual os alunos fazem entrevista com pessoas em situação de rua, que são apoiadas pela Pastoral, mas eles também fazem roda de conversa, visitas às pessoas que estão nos projetos de moradia primeiro, que fazem, que trazem algumas informações para essa população. E isso para a formação do nosso aluno, a formação atenta com responsabilidade social, a formação humana
do profissional de saúde é muito importante. Então, se a gente conseguir agregar a pesquisa, a contribuição com a ciência, com a contribuição com a comunidade e com o produto inovador, é o melhor dos cenários. Então, convido vocês a sair mesmo da caixa, criar parcerias. A gente tem um departamento de inovação, a gente tem uma diretoria de pesquisa e extensão, uma diretoria de ensino e pesquisa, enfim, né? Então, a gente está à disposição. Precisa de ajuda? Mais uma vez, prometi e estou cumprindo, né? O tempo inteiro eu volto aqui falar que a gente está à disposição de vocês. A gente pode orientar sobre como tramitar no comitê de ética. Nós temos um professor, o professor Douglas, que faz a revisão de textos em inglês. Então, para ampliar, aí a gente pode ajudar na escolha da revista. Se for uma revista internacional, o professor Douglas pode auxiliar na revisão do texto para adequar a linguagem científica na língua inglesa, para ampliar as chances de publicação de aceite do artigo. E a gente tem um auxílio estatístico com o Augusto. Vale reforçar que o Augusto, ele pertence ao setor de pesquisa e extensão, mas ele só atende alunos na presença do orientador. Então, ele faz as reuniões online, mas vocês enviam um formulário antes para ele já entender qual que é a demanda. E é muito importante a presença do professor orientador, ou do orientador, ou do co-orientador, mas é importante a presença do professor. Por quê? Antes, o aluno mandava para o Augusto e falava assim, Augusto, eu quero a análise estatística. Aí o Augusto falava, sim, claro, né? O que você precisa? E aí ele fala, faz tudo com tudo, porque o aluno, às vezes, não tem esse senso crítico do que ele precisa analisar. E a estatística, infelizmente, é um grande desafio para os alunos, né? Eles se assustam, não só para os alunos, e eu posso falar isso que eu sou professora de bioestatística, mas não só para os alunos, mas ela acaba assustando muitas vezes. Então, o que acontecia é que o Augusto fazia uma análise de tudo com tudo, e na hora que chegava para o orientador falava, não é isso, né? A gente precisa de outra coisa. E ele tinha um retrabalho, muitas vezes, que acabava impactando no prazo de entrega dessas análises finais. Então, é muito importante que o professor esteja junto nessa primeira reunião para orientar mesmo qual que é a pergunta, qual que é o objetivo, o que vocês querem responder, orientar o aluno, ver o banco de dados, discutir com o Augusto as possibilidades. E tem funcionado super bem. Tem diminuído o tempo de entrega, otimizado a qualidade mesmo da entrega das análises estatísticas. Então, é de fato uma ferramenta que a gente tem disponível para todos os professores, tá? E a gente tem um apoio à publicação. Temos uma equipe com 4 professores do mestrado e 4 professores da graduação de diferentes cursos, tá? À disposição de vocês para agendar. A gente faz checagem de plágio de artigo científico. Infelizmente, os nossos alunos na imaturidade, muitas vezes, eles copiam e colam. E a gente precisa se atentar a isso, porque é o nosso nome que está envolvido, né? E as revistas sérias, elas têm checagem de plágio. Então, a gente faz essa checagem antes para vocês. O auxílio na formatação do artigo. A gente não recebe o artigo e formata para vocês, mas a gente faz uma reunião com vocês e a gente faz uma reunião e orienta, olha, melhor aqui, talvez essa formatação, essa revista tem um escopo mais nesse sentido e a gente pode te auxiliar nesse ponto. Então, a gente auxilia tanto nessa elaboração do artigo quanto na escolha da revista. A gente faz revisão de carta de apresentação, tanto a apresentação do artigo quanto a carta de resposta aos revisores, orientações gerais sobre projeto de pesquisa, metodologia científica, coleta de dados, escopos, são orientações gerais de projetos e submissão ao comitê de ética. Deixa eu só ver aqui. Tiago. Tiago, não é exclusivo para pós-graduação, tá? Excelente a sua pergunta. A gente vem desde o ano passado
numa tentativa mesmo de divulgar os nossos laboratórios para os nossos professores. Então, eu gostaria de pedir para você agendar uma reunião com a gente, lá na Pesquisa e Extensão pela Publicação PE. Nós temos professoras no setor que trabalham com modelo animal, que trabalham no biotério, então elas podem orientar vocês em como iniciar. Então, a gente tem essa construção também para professores da graduação e parceiros, né, de colaboradores dos nossos institutos. Então, marca com a gente que é sim possível, tá? Sérgio. Vocês estão levantando a mão, fiquem à vontade para me interromper. Gente, para finalizar aqui e abrir para as perguntas e discussão, eu quero trazer um tema que não é bem o tema proposto, mas que tem sido motivo de muitas discussões, que é a produção de eventos acadêmicos. E aí eu quero apresentar aqui para vocês em 3 slides, só para a gente fechar aqui, tá? Aí a Raquel pergunta assim: para orientação de C, o professor deve ter mestrado ou doutorado. O mesmo é válido para trabalhos em congressos? Não, tá? O trabalho em congresso, ele não tem essa exigência. Pode ser que um ou outro evento solicite no edital de submissão esse vínculo, mas não, de regra, não, tá? Você não precisa ter essa titulação para orientar trabalhos em eventos. E aí, falando de eventos, né? E aí é legal essa pergunta da professora Raquel, porque os eventos científicos, eles impulsionam muito a nossa produção. E nós temos na faculdade um teatro, nós temos no campus 1 um auditório, no campus 2 um outro auditório, muitas salas de aula, uma equipe gigantesca envolvida. Então, nós temos, de fato, e uma reitoria que quer, né, que incentiva a produção de eventos. A gente entende que o aluno, quando ele vem para a organização do evento, ele ganha, porque ele desenvolve habilidades de organização, de marketing, de responsabilidade, de produção. O professor também ganha, porque ele amplia o networking dele, as parcerias, as colaborações, e a gente ganha também no nome, na divulgação da marca da faculdade, e a gente tem a possibilidade de publicação em anais. Nós temos 2 revistas na faculdade que recebem resumos de eventos para publicação nos suplementos da revista. Então, é uma super possibilidade assim, de potencializar a nossa produção, mas com responsabilidade. Infelizmente, eu preciso contextualizar que os alunos, eles pontuam em edital de residência se eles participarem de organização de eventos. Então, o que estava acontecendo eram alunos organizando eventos sozinhos, sem professores, às vezes colocava o nome de um professor lá, mas o professor não tinha acompanhamento e conhecimento participação efetiva nesse evento. E aí a gente tinha 2, 3 eventos por semana, com teatro reservado, mas que às vezes tinha uma quantidade pequena de pessoas. O nosso teatro tem capacidade para 390 pessoas aproximadamente. E aí a gente recebia para publicação 3 resumos, 5 resumos. E aí a gente precisa pensar que na hora que um evento acadêmico acontece dentro da instituição, a gente tem a mobilização de toda a equipe do teatro, que não é pouca, e aí isso envolve desde limpeza, segurança, áudio e som, a equipe estrutural, enfim, eu tenho toda a equipe do teatro, eu tenho toda a equipe do hub tecnológico, dos recursos didáticos, da infraestrutura da faculdade, da comunicação, do marketing e do setor de pesquisa e extensão. Então, são muitos setores, é muita gente que se mobiliza nos bastidores para fazer esse evento acontecer, e ter um evento com baixo impacto só para a produção de certificados não é o objetivo da nossa instituição, né? Então, a gente quer realmente proporcionar, incentivar que os eventos aconteçam, mas que sejam eventos robustos. A gente via acontecer, às vezes, o evento de uma temática específica,
um evento pequeno, aí no mês seguinte tinha outro evento da mesma temática, às vezes na semana seguinte um outro evento da mesma temática. Então a gente realmente incentiva que vocês se organizem para juntar e não fazer vários eventos simplesmente porque os alunos têm interesse em participar de comissões científicas, né? Então a gente já começou um movimento com todos os professores, coordenadores de cursos, chefes de departamento, na tentativa de otimizar essa utilização dos espaços, do nome, da marca do nosso instituto, tá? Então, foi instituído no ano passado uma comissão avaliadora dos eventos. Essa comissão, apesar da pesquisa e extensão ser o setor que faz a comunicação com os professores e com os alunos, e muita gente acha que é a pesquisa e extensão que interfere, que é a pesquisa e extensão que barra, não é, tá, gente? A gente tem uma comissão com diferentes pessoas de diferentes setores, e isso envolve todos os coordenadores e subcoordenadores de todos os cursos, o setor de pesquisa e extensão, a comunicação e a Superintendência de Comunicação e de Relações Institucionais da FELUMA, gerência administrativa da faculdade, a equipe do teatro, recursos didáticos e hub tecnológico. Então, essa comissão, ela recebe e avalia todos os eventos. Todo evento que chega para a gente é um evento acadêmico, né, obviamente. Todo evento acadêmico que chega para a gente, o setor recebe, mas encaminha para todos os representantes de toda essa comissão. E aí, semanalmente, essa comissão se reúne para deliberar os eventos daquela semana, tá? Então, aqui, eu trouxe para vocês o fluxo de eventos para explicar um pouquinho como isso tem funcionado, tá? E aí, como eu expliquei para vocês, a gente já alinhou com todos os coordenadores de todos os cursos e com os chefes de departamento que eles precisam ter um certo senso crítico na hora de receber um evento para aprovar ou não. Se eu tenho recebido vários eventos com a mesma temática, cabe aos coordenadores e chefes de departamento alinhar e falar, não, vamos fazer um grande evento robusto, com potencial de publicação, que otimize a equipe do departamento, as publicações, o trabalho, que dá muito trabalho, né, gente? Fazer evento dá muito trabalho, é um trabalho burocrático e físico também, né? É um investimento de tempo muito grande. Então, otimizar isso para a gente fazer um fluxo só e todo mundo ganha, tá? Então, todo evento precisa ser aprovado pelo coordenador de curso e, no caso da medicina, pelo chefe do departamento de vínculo do evento, tá? E aí, esse professor, que é o professor responsável pelo evento, ele vai solicitar para o teatro a pré-reserva, e isso é feito direto no formulário do teatro, ou se ele não quiser fazer no teatro, quiser fazer, nos auditórios ou em sala de aula, ele solicita com recursos didáticos o agendamento daquele espaço. Só com a pré-reserva já realizada, porque a gente garante que tem data para a realização daquele evento, aí ele preenche o formulário de cadastro do setor de pesquisa e extensão. Então, esse formulário ele pode ser solicitado por esse e-mail, que é o eventos-acadêmicos@ciências médicas. Ele é um formulário detalhado, ele é grande, tá? Ele vai solicitar várias informações, a gente pede muita atenção, porque são os critérios que a gente vai utilizar para avaliar esse evento científico. Esse formulário, o setor de pesquisa e extensão recebe e dispara para aquela comissão que eu falei no slide anterior, para todos os representantes. E a reunião, a comissão se reúne toda quarta-feira. Então, todo evento que a gente recebe até segunda, a gente avalia na quarta. Então, a gente dispara na segunda para a comissão, que tem de segunda e terça para verificar. Na quarta-feira, a gente avalia. Se o evento for aprovado pela comissão, ele segue ainda para aprovação da diretoria da Faculdade de Ciências Médicas. Então, a diretoria se reúne toda semana para pegar esses eventos que foram aprovados e ela ainda faz uma avaliação se é interessante para a instituição. Sendo interessante, ele passa para avaliação da reitoria. E aí sobe para a reitoria FELUMA, que é avaliado, e se for aprovado, né, a solicitação deferida, o setor de pesquisa e extensão retorna para o solicitante, a data é confirmada,
Então, a reserva ela é realizada lá no teatro ou nos auditórios, e aí a gente agenda uma reunião com a comissão organizadora para planejar esse evento e passar todas as regras institucionais. Se o evento não for aprovado, aí a pesquisa e extensão retorna a data com indeferimento, a data ela é cancelada, mas o solicitante pode adequar a proposta e fazer uma nova submissão. Vale falar que a questão de data, ela é direto com o teatro, tá? Então, a gerência administrativa do Teatro Feluma, nos eventos do teatro, obviamente, é que verifica a disponibilidade da agenda, faz a pré-reserva e ela tem um formulário específico. A gente só consegue dar prosseguimento após essa pré-reserva ser realizada. E aí, que é o principal motivo de trazer esse tópico para vocês, é que temos novas regras, que não são tão novas assim, tá? Elas foram estabelecidas no ano passado, mas ainda tem sido um motivo de indeferimento de eventos. Gente, o presidente do evento tem que ser um professor vinculado a um departamento ou a um curso, no caso dos cursos FEPA. Não pode ser aluno, porque é o professor que vai se responsabilizar, que vai fazer essa interlocução, vai avaliar a viabilidade, vai avaliar questões que são pertinentes. Se tivermos alguma questão, a gente precisa resolver com o professor. O aluno, muitas vezes, ele não tem a maturidade para entender quem são os patrocinadores, sabe? Quem que eu estou trazendo para o evento, como que eu estou usando a marca. Então, aluno não pode ser presidente de evento, tá? A comissão organizadora, ela precisa envolver professores do departamento de vínculo. O nosso objetivo é utilizar esse evento para impulsionar o currículo dos professores. Então, eu não posso ter uma comissão organizadora formada só por alunos, como a gente vem recebendo até então. Eu preciso do envolvimento daqueles professores e daquele departamento, e eu preciso que todo departamento tenha consciência que vai acontecer um evento na área deles, daqueles professores que são vinculados, porque é uma oportunidade para aqueles professores submeterem resumo e terem publicação. Então, a gente precisa, sim, envolver todo o departamento. A comissão organizadora de alunos, ela pode ter no máximo 20 alunos. A gente tem recebido comissões assustadoras, com 39, 40, mais de 40 alunos envolvidos. A gente não tem menor necessidade de cabimento eu ter uma comissão com 40 alunos envolvidos e muitas vezes lá na produção acadêmica tá 10 resumos submetidos. Eu tenho menos resumo do que o número de alunos envolvidos na comissão organizadora. E nós temos experiência em organizar eventos institucionais. São poucos os alunos que realmente pegam, fazem, a gente pode contar, porque dá trabalho. E os alunos já têm um currículo que é um currículo desafiador. Eles têm muitas horas de dedicação curricular, fora as outras atividades que eles fazem. Então, a gente estipulou. E isso acontecia muito, era para certificação. E a gente tem consciência disso, né? Quero ter certificado de organização de evento porque pontua no ENARE, no PSU, na residência, enfim. Então, a gente estabeleceu um limite máximo de 20 alunos e, sim, já afirmo que 20 é muito, tá? A gente recomenda que a comissão tenha no máximo 15 alunos. E é desejável ter professores colaboradores de outras instituições, principalmente instituições com vínculo internacional, para trazer essa característica internacional para o evento. A comissão científica, ela não pode ter alunos, porque como que os alunos vão avaliar a relevância científica de um outro resumo produzido muitas vezes por alunos? Então, ela precisa ter envolvimento de professores, né? E aí é desejável também ter colaboração de professores com vínculo com outras instituições também e com vínculo com instituições internacionais. Gente, eu deixo aqui para vocês, então, né, finalizando a minha fala, fico à disposição para responder perguntas e qualquer discussão, mas eu deixo aqui para vocês o contato. A gente tem os e-mails da extensão, eles são bem intuitivos, né? O e-mail da ICIC, @Ciências Médicas, o da extensão é a extensão FCMMG, ligas acadêmicas, eventos acadêmicos, apoio estatístico, revisão de textos em inglês,
apoio à publicação. E aí a gente tem as nossas duas revistas, que é a Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas, que é indexada, e a gente tem a Revista de Extensão, Educação e Saúde das Ciências Médicas, que é a RES, que também aceita, é uma revista mais flexível, assim, ela aceita relatos de experiência, publicações de extensão, tá? E eu convido vocês, gente, não é propaganda enganosa. O setor de pesquisa e extensão é o setor mais animado da faculdade. A gente sempre tem café, sempre tem alguma coisa gostosa para comer. Então, convido vocês, a gente está no terceiro andar da unidade 1, no lado oposto da coordenação de curso. Antes de chegar na pós-graduação, tem o professor Bruno falando, tem mesmo, e tem mesmo, tá, gente? Pode ir, que sempre vai ter um café, um bolo, alguma coisa assim. Então, vai lá, marca uma reunião com a gente está realmente... É um setor administrativo que só existe para apoiar os professores e aos alunos. Então, a gente realmente se coloca à disposição. O setor fica aberto todos os dias de segunda a sexta, de 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, tá? Então, aqueles professores noturnos também são mais do que convidados, são mais do que bem-vindos a irem lá no setor e a gente está à disposição para atender vocês. Finalizo aqui com o nosso QR Code do nosso canal de WhatsApp. Todo edital a gente libera no site e a gente coloca no nosso canal, então é uma forma, uma ferramenta. A gente não fica dando bom dia, boa tarde, boa noite, pode entrar, que não é o objetivo, mas entra lá no nosso canal que a gente fica atualizado da liberação de editais. Já adianto que no início de abril a gente vai liberar o nosso edital mais concorrido, que é o PROBIC FAPEMIG, que vai aceitar esses projetos, né, tramitados no Comitê de Ética. A gente abre o edital em abril e ele fica aberto até agosto, tá? Ou seja, você tem de abril a agosto para encontrar uma dupla de alunos boa, tramitar no Comitê de Ética, ter aprovação e é tempo suficiente para ter um projeto legal para submeter. São mais de 60 bolsas ofertadas nesse edital, sendo 25 da FAPEMIG e o restante da FELUMA. E a bolsa FAPEMIG é a bolsa de R$ 760 mensais para os alunos. Então, é uma bolsa bem boa. Então, fiquem atentos a esse edital. Convido todos vocês a participar dessa submissão. O professor Augusto, colocou, tem alguma dica para fazer pesquisas em ações de extensão simultaneamente? Aqui a gente tem a gente precisa ter um certo cuidado. Quando a gente faz a elaboração de um projeto de pesquisa, por exemplo, esse projeto da pastoral com a pastoral de rua, em parceria com a pastoral. A gente já fez um projeto para entrevistar pessoas em situação de rua, tramitamos no Comitê de Ética, e antes de iniciar, a gente aproveitou para fazer ações de extensão. Agora, quando a gente faz o contrário, quando a gente inicia no campo de extensão, por exemplo, em PSC, em PFC ou nas disciplinas extensionistas, a gente está fazendo extensão e a gente vê o potencial para publicação dos dados, é super bem-vindo, é válido, mas aí a gente tem que fazer o caminho inverso. A gente já tem um campo, a gente já faz a extensão, mas a gente precisa tramitar no Comitê de Ética. Se for envolver aluno, participantes, coleta de dados, precisa ser tramitado no Comitê de Ética. Então, a gente tem que fazer o caminho inverso. Com a aprovação do Comitê de Ética, a gente consegue conduzir ali a coleta de dados. Tá? Mas aí depende de cada campo. Então, professor, fica meu convite para a gente conversar depois e eu tentar te ajudar na sua área especificamente. Só olhar no chat aqui se tem mais alguma pergunta. Revisão sistemática, apareceu mais uma para revisão sistemática, hein, professor Bruno? Acho que a gente pode organizar isso aí. O professor George vai gostar também. Concordo plenamente, professora Letícia. Já vamos sentar na feira à tarde e verificar essa disponibilidade de vocês também. Deixa aqui meu e-mail, a gente fica à disposição, tá? Obrigada. Letícia, muito obrigado. Letícia, tem o Oi, Sérgio, pode falar. É o Sérgio aqui. Eu estava com a mão levantada há um tempo, acho que vocês não perceberam.
Primeiro, parabéns. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá baixinho, mas dá para ouvir. Melhorou? Vou falar mais alto aqui. Sim, pode falar. Tá. Primeiro, quero parabenizar você pela apresentação, muito esclarecedora. Parabenizar o NDD aí pela sequência dessas capacitações. Isso, para nós, é muito importante. E, em especial, eu queria... porque a odontologia, a gente está começando com as atividades clínicas, e aí quando você mencionou a questão do projeto de navegação em linha de cuidado, é uma coisa que a gente já está discutindo, né? Eu já estou discutindo com alguns professores, e aí eu queria pedir ajuda mesmo nesse início, porque a gente estava meio perdido por onde começar, e aí muita coisa que você falou já me tranquilizou bastante. A gente quer criar um projeto guarda-chuva lá para a clínica, porque ao longo desse ano a gente já quer iniciar algumas atividades dentro da pesquisa clínica, né? E, enfim, te perguntar se eu posso, né, solicitar alguns professores que te procurem no sentido de orientá-los nessa etapa inicial para a escrita desse projeto guarda-chuva. Ô, professor, não pode não, você deve, né? Ok, A então. gente está aqui para isso, pode pedir sim, a gente marca uma reunião com todos os professores, ou juntos ou em momentos separados. É nosso total interesse e objetivo criar projetos guarda-chuvas, trazer os professores da clínica, assim, estamos 100% à disposição, pode mandar um e-mail, a gente agenda melhor, ou remoto ou presencial, o que for melhor para vocês, a gente está à disposição. Não, tá ótimo, eu agradeço, viu? Muito obrigado. Eu que Nas próximas agradeço. semanas aí a gente conversa. Obrigado, um abraço. Combinado. Pessoal, eu queria agradecer a professora Letícia, né, por este momento de compartilhamento, trazendo, né, a gente encerrou aí o ciclo de capacitação do ano passado e já iniciamos aqui novamente com as pesquisas. Professor Marcelo, pode fazer a pergunta, pode abrir o microfone. O professor Marcelo nos comunicar aqui, agradecer, né, Letícia, esse empenho aí da pesquisa, a parceria que a pesquisa também tem aqui conosco do NDD. Eu falo que no simpósio, né, que foi organizado, nós tivemos ao todo 935 participações, então é uma fonte, né, muito boa ali de oportunidade, sendo que já tivemos anos aí que fechamos em 1.000 capacitações. Ano passado a gente fechou em 1.380 e esse ano, na primeira semana, já iniciamos aqui com 923. Então, fico muito feliz e fico também à disposição, não só do professor Letícia, da pesquisa e extensão, mas com os outros professores dos outros cursos, podem procurar aqui no setor. A gente, né, conta dentro do PRS para demandas espontâneas. Então, por exemplo, igual o professor Sérgio falou, podemos organizar aí, né, dar o suporte dessas plataformas e tudo com a pesquisa e extensão, e como forma também da gente conseguir fechar essa parceria, né, intersetorial, e fazer também os registros, que isso é muito importante. As listas de presença já passaram, mas qualquer coisa eu posso mandar aqui novamente. E agradecer. Muito obrigado, viu, professor Letícia? Gente, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. O professor Bruno não pede, né? Ele manda. O que ele fizer, antes de terminar a frase, eu já falei, aceito. Então, é sempre um grande prazer. E ele é um dos fornecedores de bolo lá para o setor, tá? Às vezes ele leva umas coisas gostosas para a gente também, para fortalecer nosso café lá. Então, a gente tem que fazer essas parcerias. Então, gente, de verdade, passa lá no setor, marca uma reunião com a gente está à disposição e é sempre um prazer estar aqui. Um bom final de semana a todos, uma boa semana que vai se iniciar ainda, a gente fica à disposição. Um abraço. Obrigado. E aqui só para comunicar, pessoal, a próxima capacitação nossa, no dia 26 de abril, teremos o tema de metodologias de avaliação com a professora Jéssica e o professor Matheus também.
Então, agradeço a todos e a todas, né, a presença, a participação, desejando novamente aí, né, a gente já deu as boas-vindas na primeira semana de fevereiro, mas reforçando esse compromisso nosso aqui da capacitação e também de boas-vindas. Muito obrigado, não esqueçam de assinar a lista e até a próxima, pessoal. Um abraço.